falou, o Senhor colocou em meu coração para que nós venhamos falar e orar e falar sobre família. Nós vamos estar lendo Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: isso daqui é um dos mandamentos: não te encurvarás a elas, que quer dizer imagem, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. No versículo 6 diz assim: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Podeis assentar, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela nos ensina, desde o Antigo Testamento, chegando até o Novo Testamento, a importância que Deus deu e sempre dá à família. A família é algo tão importante para Deus, que aqui na palavra de Deus está falando, quando Deus ele pôs ali Moisés para colocar ali, anotar, registrar para o povo a lei, os testamentos, ele colocou que ele visitaria ali a maldade dos filhos, a maldade dos pais na vida dos filhos. Por quê? Porque ali o Senhor, ele estava ensinando aos pais, ensinando a lei deles aos pais, para que os pais pudessem passar essas leis, todo o entendimento, toda a palavra aos filhos. Deus, ele dá uma importância muito grande, que nós vimos também que no livro de Deuteronômio fala sobre a bênção que tem que ser levada dos pais, que é levada dos pais para os filhos. Mas nós vimos hoje, amada igreja, que é muito interessante, que o mundo, ele está tirando esses valores da família. O mundo, ele não está dando importância às bênçãos familiares, à herança familiar. O mundo, ele está tirando isso das famílias e tirando isso das pessoas. Mas nós vimos e nós entendemos que a palavra de Deus e o Deus que nós cremos, que nós servimos, é um Deus que ele não muda. A palavra de Deus, ela não muda, ela permanece. A lei do Senhor sobre a nossa vida também não muda. Quando Jesus, ele esteve aqui sobre a terra, que ele veio aqui se cumprir a lei de Deus, ele não veio mudar a lei de Deus, ele veio cumprir a lei do Senhor Jesus. Então nós aprendemos, amada igreja, que a palavra do Senhor, ela nos ensina a capacidade que nós, como pais, que nós como autoridade, nós temos sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Quando o Senhor Jesus, ele levanta uma pessoa em uma casa, em uma família, independente que seja filhos, ou que seja esposa, ou que seja pai, ele levanta como coluna dessa família. Ali no mundo espiritual, ali aquela pessoa, ela tem autoridade para estar orando e para estar abençoando aquela família. E muitas vezes nós vivemos hoje num mundo em que isso não está dando importância. A palavra de Deus no Antigo Testamento, Deus estava sempre ali cobrando dos pais, sempre ali pedindo aos pais, ensinando aos pais e cobrando: passa para o teu filho, ensina o teu filho tudo aquilo que você tem visto, ensina o teu filho tudo que você tem aprendido. Mas infelizmente, amada igreja, o mundo que nós estamos vivendo hoje está levando com que as famílias sejam ali destruídas, sejam levadas. Por quê? Porque muitas vezes os pais, muitas vezes as mães, que são autoridades sobre os filhos, não estão tendo tempo de falar, de profetizar sobre a vida dos filhos, não está tendo tempo muitas vezes ali de testemunhar, de contar os feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas vezes os pais, muitas vezes na correria, mães, por trabalhar, por precisar de trabalhar, é o que a gente sempre fala, que o inimigo muitas vezes ele está vencendo a igreja, é pelo cansaço, pela correria, porque muitas vezes não tem tempo para isso.
mas a família é bem precioso que o Senhor nos deu. Nós temos que valorizar a nossa família, nós temos que cuidar da nossa família, porque o Senhor Jesus, Ele nos ensinou isso. A gente via Jesus ali o tempo inteiro caminhando ali com os discípulos dele, e os discípulos dele é como se fosse família. É como se uma família que o Senhor deu para ele ali, para ele estar cuidando. A gente vê passagem na Bíblia onde estava ali buscando ali atrás dele a mãe dele e os irmãos, e ele vira e fala para o povo: a minha família são vocês que estão aqui. Muitas vezes, por ser mal interpretada essa palavra, muitas pessoas diziam: Jesus não dava importância à família, Jesus não estava nem aí para a família. Não, não é isso. Jesus amava a família dele, Jesus amava os irmãos, amava a mãe dele. Porque imagine se ele amou aquele que estava do lado dele, que ele sabia que estava ali traindo ele amou essa pessoa, ele deixaria de amar a mãe e os irmãos? Aquele momento foi um momento que ele demonstrou para nós que acima da família, acima de tudo na vida dele, estava a vontade de Deus, o propósito de Deus. Porque naquele momento em que ele estava ali, ele estava fazendo a vontade do Pai, ele estava levando a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas usam isso como argumento para dizer que às vezes a pessoa converte, às vezes a pessoa aceita o Senhor Jesus e ela vira as costas para a família. Quantas e quantas pessoas que aceitam o Senhor Jesus e não participam mais de uma festa da família porque a família não é evangélica. Quantas pessoas que deixam até mesmo de ir na casa de pessoas que são da família por a pessoa não ter sido convertida. Mas, amada igreja, são essas pessoas que necessitam do nosso amor. Por isso, é por esse motivo, são por essas pessoas que o Senhor Jesus levantou a mim e levantou a você, para que nós possamos lutar pela nossa família, para que nós possamos ali buscar pela nossa família, pelos nossos entes queridos. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, ela nos ensina que ela nos deu autoridade. Jesus nos deu autoridade espiritual, e que nós possamos, amada igreja, usarmos essa autoridade espiritual sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós sabemos que muitas vezes, muitas famílias acarretam maldições. Muitas pessoas, às vezes, uns acreditam e outros não, mas existe sim a maldição familiar, porque nós sabemos que a maldição é um mal em ação. Então, quantas famílias que ainda não têm o conhecimento da palavra de Deus, quantas famílias que ainda carregam maldição sobre a tua vida, e até mesmo famílias que são conhecedoras da palavra de Deus, elas carregam maldição na sua vida. Aí nós perguntamos: como carregar maldição sobre a nossa vida? Porque o inimigo, ele só trabalha na minha e na sua vida quando ele acha legalidade. Quando ele acha uma brecha, que se diz brecha, mas é uma legalidade que ele acha para ele agir. E muitas vezes, quando nós que somos autoridades espirituais sobre a nossa casa, sobre a nossa família, quando nós damos essa legalidade, nós não sabemos o estrago que o inimigo, que o diabo faz na nossa casa e na nossa família. Porque nós sabemos que Deus tem muito mais poder do que Satanás. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é justo, ele trabalha com justiça. E quando nós demos brecha, demos legalidade a Satanás de trabalhar na nossa vida, de entrar e fazer algo, Deus não entra no meio. Por quê? Porque a escolha é nossa. Porque a escolha é nossa. Então nós temos que ter a sabedoria e buscarmos muito de Deus. E dizemos: por quê? Como nós cristãos nós podemos amaldiçoar a nossa família? Como nós cristãos ainda podemos acarretar maldições ainda familiares e hereditárias? Com a nossa boca, com a nossa ação, com o nosso agir. Quantas e quantas pessoas, amada igreja, que mesmo sendo conhecedora da palavra do Senhor, ela tem coragem de amaldiçoar um filho, de dizer: esse meu filho ruim, esse meu filho não vai dar em nada, esse meu filho não presta. Cada palavra que nós soltamos ali é uma profecia, porque a palavra de Deus diz que nós somos boca de Deus aqui nessa terra. Se você aceitou o Senhor Jesus, se você entregou sua vida
Quando você abre a tua boca, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai estar profetizando. Então nós temos quantas pessoas que, ao invés de usar essa autoridade para abençoar sua família, para abençoar sua mãe, abençoar seu pai, abençoar seu irmão, abençoar o seu filho, e muitas vezes nós, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, nós amaldiçoamos as pessoas. Nós sabemos que família não é perfeita. Não existe uma família perfeita. Não existe. Nós sabemos que são pessoas diferentes. Por mais que são criadas juntas como a nossa mão. Nós temos 5 dedos, mas nenhum deles são iguais. Cada um é diferente do outro. Mas nós temos que pedir ao Senhor para que, mesmo com essa diferença, essa mão seja completa. Mesmo com essa diferença, essa mão ela vem fazer parte do corpo, que é do nosso corpo, que é o corpo de Cristo. Quando nós encontramos, quando nós temos pessoas da nossa família, pessoas problemáticas, pessoas ali que muitas vezes não dá para você estar ali juntamente com eles, lado a lado com essas pessoas, mas você não precisa estar junto ali no corpo, mas espiritualmente você pode estar junto. Você pode estar junto em oração, você pode estar junto em profetizar bênçãos sobre a vida dessas pessoas. Porque da mesma forma que aqui no Antigo Testamento nós vimos ali inteiro no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, se você pegar e se você ler, você vai ver Deus falando o tempo inteiro que Ele visitaria aquele povo que odiasse ao Senhor, aquele povo que não cresce ao Senhor. Ele visitaria ali através dos filhos dele, aquele mal ia passando de filhos para filhos, de descendência para descendência, e eram muitas descendências que eram amaldiçoadas por causa de um pai que fazia coisas erradas. E nós, amada igreja, nós como igreja do Senhor, nós podemos declarar que nós temos grandes promessas de Deus na nossa vida. Porque muito mais, da mesma forma que o mesmo Deus que falou que Ele visitaria e cobraria todo o mal sobre cada geração, é o mesmo Deus que disse que aquele que serve ao Senhor, a sua geração será abençoada, a sua família será abençoada. Como é lindo, igreja, como é maravilhoso nós sabemos que nós, eu e você, nós possamos ser canal de bênção para a nossa casa, canal de bênção para a nossa família. E essa autoridade, essa é uma promessa que o Senhor Deus, Ele colocou aqui. E como nós podemos tomar posse dessa promessa? Como nós podemos tomar posse dessa promessa? Através de Jesus Cristo. É através dele, sabe por quê, amada igreja? Porque através de um homem, que é Adão, veio todo o pecado. Através de um homem ali teve a morte. Através de um homem, o homem perdeu, o ser humano perdeu a oportunidade de ter uma vida eterna com Deus. Mas também é através de um homem, aleluia, glória a Deus, Jesus, Ele trouxe de volta para nós. Ele trouxe essa oportunidade de termos a vida eterna com Cristo, com Deus o tempo inteiro. Ele nos deu a oportunidade de vivermos com o Senhor Jesus aqui na terra. O Senhor Jesus, Ele fez a parte dele. Ele pagou um preço muito alto por aquele pecado que Adão provocou lá atrás, quando ele estava ali no Jardim do Éden. O pecado de quê? Da desobediência ao Senhor. Ele pagou com o sangue dele. Aleluia, glória a Deus. Agora, os pecados nossos, os costumes nossos, as coisas carnais, nós só podemos ser libertos, ser livres, é no Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, amada igreja. Porque a palavra de Deus nos ensina em Romanos, fala que nós devemos ser santificados a cada dia por Cristo Jesus. Nós devemos ser santificados. O que é ser santificado? É ser santo, pastor? É ser perfeito? Não. Nós não somos perfeitos. Nós somos santos sim, porque nós somos separados. A palavra santo quer dizer separado. O Senhor nos separou para estar aqui nessa noite ouvindo a palavra dele. O Senhor nos separou para conhecer a Ele. O Senhor nos separou para caminharmos com Ele.
caminhar a essa santificação, a buscar ali uma perfeição, é através de Jesus. É quando nós buscamos dele força, quando nós buscamos dele para que venha ser tirado de nós toda maldição, tudo que é ruim, tudo que nós carregamos, porque não é somente maldições hereditárias, são maldições, até mesmo costumes. A gente vê muitas vezes que tem pessoas que não têm o conhecimento e que eles começam a carregar coisinhas que eles não imaginam, que essas coisinhas muitas vezes impedem a vida deles. Quantas pessoas que muitas vezes conhecem a palavra de Deus e não sabem, eu olho todo dia o meu signo para me saber o que está vindo no meu signo. Isso é maldição, isso não é coisa de Deus. Então quando você vai olhar, que você vai se apegar naquilo dali, o que acontece? Você vai estar ali atraindo algo que não é de Deus para a sua vida. E muitas vezes as pessoas fazem isso sem saber. Muitas vezes as pessoas, elas buscam isso sem saber que aquilo dali está levando mal. Então a cada dia na nossa vida nós temos que ter aquele cuidado. Por que nós temos que caminhar com Cristo para que nós venhamos ser santificados? Porque nós vamos aprender com Ele. Não vai ser de uma hora para outra que você vai tirar todos os costumes. Há pessoas que convertem hoje e que há várias coisas que vai ser tirada da vida dela, mas é o que eu sempre falo, não vai ser o pastor que vai tirar, não vai ser o irmão que vai tirar apontando o dedo, não vai ser o pastor que vai tirar julgando, mas vai ser o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai trabalhando, é o Espírito Santo de Deus que vai santificando e dando essa sabedoria. Para quê? Para que nós possamos ali experimentar, para que nós possamos ali cobrar. Eu nem é a palavra cobrar, mas que nós possamos ali lembrar o Senhor. Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu quero viver as promessas do Senhor, porque a palavra do Senhor, a lei do Senhor é uma promessa para mim e para você, amada igreja. Quando a palavra de Deus fala, aqueles que confiar no Senhor, ali será abençoado. Aqueles que crê e ouvir os mandamentos do Senhor, será abençoado até a terceira, quarta geração. Vamos buscar, vamos cobrar isso do Senhor, vamos pedir isso ao Senhor. Quantas famílias que estão orando, quantas pessoas que estão na presença do Senhor e tem ali filhos desviados, filhas desviadas, mães desviadas, quantas pessoas ali que estão precisando de falar: Deus, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Pai. Cumpra essa palavra em minha vida. Senhor, essa promessa é para mim. Essa promessa não é para o mundo lá fora, amada igreja. Essa promessa é para mim e para você. Vamos usar a autoridade que o Senhor Jesus deu sobre a nossa vida, para que nós possamos abençoar a nossa família e dizer a Satanás: tire a mão daquilo que é meu. Aquilo que o Senhor me deu, o bem precioso que o Senhor me deu, que é a minha família. Nós temos que pôr isso no nosso coração e saber ali os direitos que nós temos aqui na palavra de Deus, os direitos que nós temos na promessa do Senhor. Se nós somos filhos, nós não somos mais servos, mas nós somos filhos de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos, a nossa herança, a herança minha e sua, amada igreja, não é da nossa mãe, não é do nosso pai. A nossa herança é de Cristo Jesus. A nossa herança é no Senhor Jesus. Eu sempre brinco, eu sempre falo que eu tive um pai muito abençoado, uma mãe muito abençoada, pessoas de Deus que me ensinou o caminho que hoje, se nós estamos na presença do Senhor, nós agradecemos a Deus, a eles. Mas eu sempre falo, eu quero deles a herança, o que é bom. O que é ruim eu não quero. Aí vai dizer: mas eles eram de Deus. Não eram perfeitos, como eu não sou, como você não é perfeito. Então o que nós temos que herdar da nossa família, o que nós temos que herdar dos nossos pais, é aquilo que é bom. Aquilo que é bom, o que é ruim, nós vamos jogar fora. O que você vai deixar para os seus filhos? Qual a herança que você vai deixar para os seus filhos? A herança que você deixa para o teu filho, amada igreja, nada, o ferrugem não pode corroer, nada pode destruir. A maior herança é essa, é a
é deixar a bênção para os teus filhos, é você poder profetizar sobre os seus filhos e dizer: eu não abro mão deles, eles são do Senhor, aonde estiver, mas o Senhor vai estar com ele. Que a palavra do Senhor diz: ensina os teus filhos enquanto é criança, para que quando eles estiverem velhos, eles não venham se desviar do caminho. E quantos pais, quantas mães não estão tendo tempo de sentar e ensinar, de mostrar e falar: você sabe, você conhece a Jesus, meu filho, você conhece a Deus. Quantas mães, quantos pais não têm ainda a paciência ou até mesmo o tempo para testemunhar, para falar de Deus, a grandeza de Deus, quem Ele é. E isso é muito importante para a família. Não vamos deixar que o Satanás venha destruir a família, porque família é de Deus, família é herança do Senhor Deus. Então não vamos deixar que o mundo apague isso. Nós vamos ali, aquilo que o Senhor nos deu, a autoridade espiritual que o Senhor Jesus nos deu, que nós possamos usar essa autoridade espiritual sobre a nossa casa, que nós possamos usar essa autoridade espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa família, no nome do Senhor Jesus, amém? Amada igreja, essa é a palavra que o Senhor trouxe a mim, trouxe a nós, para que nós possamos nessa noite. O Senhor colocou em meu coração, como o pastor Marquinhos falou, nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite.